Há algo acontecendo neste exato momento. Algo que não aparece nas manchetes, não surge nos noticiários, mas está agindo por trás de cada ataque emocional, cada dúvida, cada desânimo que tenta te paralisar. E o mais chocante, Jesus revelou exatamente como escapar disso, usando apenas 2 palavras. Palavras simples, porém tão poderosas, que quando você entende, o inimigo perde completamente o controle sobre você. Você precisa ouvir isso. Poucos têm coragem de falar sobre isso. Isso pode mudar sua vida. Desde tempos antigos, as Escrituras revelam a existência de forças espirituais que tentam desviar o ser humano da verdade. Muitos chamam de espíritos enganadores, outros de forças das trevas. Mas na literatura cristã primitiva, menos especialmente nos textos estudados pelos primeiros seguidores de Jesus, essas entidades eram chamadas de arcontes, seres espirituais que tentam governar a mente humana com medo, dúvida, culpa, ilusão. E durante séculos, essa revelação ficou escondida, ignorada, desprezada, proibida. Mas Jesus não deixou seu povo sem defesa. Ele ensinou um caminho, um segredo espiritual, um código de libertação que quebra a influência dessas forças e abre os olhos do espírito. E hoje, essa verdade esquecida está sendo exposta diante de você. Se você está assistindo a isso, não é por acaso. Você foi escolhido para ouvir isso. Algo dentro de você vai despertar. E talvez essa seja a razão pela qual Deus te trouxe aqui hoje. Jesus sempre falava em parábolas, metáforas e códigos espirituais. Não porque queria complicar, mas porque algumas verdades só podem ser entendidas quando o espírito está pronto para recebê-las. Ele sabia que certas revelações não podiam ser entregues a uma mente fechada, presa ao visível, ao imediato ou ao racionalismo seco. Por isso, sua linguagem sempre provocava, desafiava e despertava o interior daqueles que o ouviam. Quando Jesus falava, ele não queria informar, ele queria transformar. Ele não buscava apenas transmitir ideias, mas abrir olhos espirituais, tocar a alma e quebrar correntes invisíveis que mantinham seus ouvintes aprisionados sem perceber. E uma dessas verdades era esta: o ser humano vive cercado por armadilhas invisíveis, armadilhas que não têm forma física, não possuem peso, não deixam marca na pele, mas deixam marcas profundas na mente e no espírito. São armadilhas silenciosas que se escondem nos pensamentos, nas emoções, nas interpretações distorcidas que fazemos da vida. São armadilhas que tentam nos fazer acreditar em mentiras sobre nós mesmos, sobre nosso valor, sobre nosso futuro. E o pior é que elas são tão sutis que muita gente passa a vida inteira achando que são apenas pensamentos normais. Essas armadilhas não atacam o corpo, menos atacam a mente, porque quem controla a mente controla o comportamento, controla as decisões, controla a direção. Por isso, a verdadeira batalha espiritual não começa do lado de fora. Ela começa na mente, nos pensamentos silenciosos que tentam se instalar sem serem percebidos. E quando uma pessoa não entende isso, ela começa a lutar contra tudo e contra todos, sem entender que o verdadeiro inimigo nunca é quem está diante dela, mas quem está tentando influenciar aquilo que acontece dentro dela. Os arcontes, como eram chamados por alguns dos estudiosos primitivos, não podem tocar sua alma. Eles não têm autoridade sobre aquilo que nasceu de Deus, mas eles podem tentar influenciar seus pensamentos, porque é na mente que as portas se abrem ou se fecham. Eles tentam se infiltrar com ideias que parecem suas, mas não são, com emoções que parecem naturais, mas são semeadas, com sentimentos que parecem inofensivos, mas têm uma intenção destrutiva. E como eles fazem isso? Com frases que parecem simples, mas que carregam veneno espiritual. Coisas como: você não vai conseguir,
Essa frase, por exemplo, tenta minar a sua força antes mesmo de você dar o primeiro passo. Ela tenta fazer você desistir antes de tentar. É uma arma para cortar seu movimento, sua iniciativa, sua coragem. E o pior, ela se disfarça como um pensamento comum. Mas a verdade é que ela nunca veio de Deus. Depois vem outra. Você não merece. Essa é ainda mais cruel, porque ela tenta mexer com sua identidade. Quando alguém acredita que não merece algo bom, começa a rejeitar portas abertas, começa a afastar oportunidades, começa a se auto-sabotar. A pessoa passa a viver como alguém que está pedindo desculpas por existir, sempre achando que tudo que é bom é para os outros, nunca para ela. Essa frase é uma prisão, e muitos vivem nela sem perceber. Outra frase que eles usam é: tudo vai dar errado. Essa é uma seta plantada no coração para roubar a esperança, para extinguir a fé, para paralisar a visão. Quando você acredita que tudo vai dar errado, você para de sonhar para de semear, para de esperar, para de orar com convicção. E quando alguém para de esperar algo bom, sua vida entra em estagnação. Nada flui para um coração que desistiu antes do tempo. E a mais conhecida de todas, você está sozinho. Essa é usada em momentos de dor, de abandono, de silêncio, de espera prolongada. Quando a pessoa está emocionalmente vulnerável, essa frase entra como uma sombra. Ela faz você acreditar que ninguém vê sua luta, que ninguém ouve sua oração, que Deus está distante. Mas essa é a maior mentira do mundo espiritual, porque Deus jamais abandona seu povo, mesmo quando o silêncio parece gritar o contrário. E é exatamente aí que entra o ensino de Jesus. Ele sabia que as maiores batalhas não seriam travadas contra demônios visíveis, tempestades físicas ou inimigos externos. Ele sabia que a guerra seria contra pensamentos. Por isso, um momento chave, ele revelou as duas palavras capazes de anular toda a influência dessas forças. Não temas. Palavras curtas, simples, diretas menos, mas espiritualmente explosivas. Pode parecer algo pequeno, quase óbvio, mas não é. Espiritualmente, essas palavras carregam autoridade, carregam presença, carregam poder. O não temas de Jesus não é uma frase motivacional, não é um lembrete emocional, não é um consolo humano, ele é um código espiritual, é uma ordem do céu para a mente e para o coração. É como se Jesus estivesse dizendo: não deixe o medo entrar, porque se ele entrar, ele vai dominar. É um comando de defesa espiritual. Por quê? Porque o medo é a porta pela qual os arcontes tentam entrar. O medo é o canal. Ele paralisa, ele prende, ele bloqueia a fé, ele distorce a visão, ele sufoca o espírito. O medo faz você enxergar gigantes onde não existem. Faz você acreditar que a dor é permanente. Faz você esquecer as promessas de Deus. O medo é o oposto da fé. E onde o medo reina, a fé enfraquece. E onde a fé enfraquece, a mente fica vulnerável. Por isso Jesus repetiu essas palavras dezenas de vezes. Porque ele sabia que o medo seria a arma mais usada contra seus filhos. Ele sabia que a mente humana seria atacada com preocupações, ansiedades, cenários imaginários, sensações falsas. Ele sabia que o medo poderia destruir sonhos, afastar pessoas, interromper processos, roubar destinos. Por isso ele não disse, não temas apenas uma vez. Ele disse repetidamente, quase como alguém que está treinando um guerreiro para a batalha. Essas palavras não são apenas um conselho, são um comando espiritual. Quando o VOC diz não temas, você não está apenas repetindo algo. Você está exercendo autoridade. Você está fechando a porta mental onde o inimigo tenta entrar. Você está dizendo, aqui não, não na minha mente, não no meu coração, não na minha vida. Você está levantando um escudo espiritual diante do ataque. É como declarar, eu sei quem caminha comigo, eu sei quem me guarda, eu sei quem reina,
É como afirmar: eu não estou sozinho, eu não estou desprotegido, eu não estou vulnerável. Cada vez que você diz não temas, você lembra ao mundo espiritual que você está alinhado com o reino de Deus, não com o reino das sombras. Você está lembrando quem é o seu pai, quem é o seu protetor, quem é o seu sustentador. Essas duas palavras se tornam uma chave que quebra a influência da dúvida e destrói as mentiras enviadas contra você. Uma chave que impede que o medo se alimente dentro da sua mente. Uma chave que abre espaço para a fé respirar novamente. E muita gente não percebe que a fé, quando respirada, se torna força, clareza e direção. E talvez você não perceba, mas muitas das batalhas que você enfrentou nos últimos dias não foram contra pessoas, situações ou problemas. Foram contra pensamentos plantados para te desviar do propósito. Pensamentos que tentavam te cansar, te desanimar, te distrair. Pensamentos que queriam fazer você pensar: talvez não seja para mim. Talvez Deus esqueceu de mim. Talvez eu não tenha força. Mas nada disso veio de Deus. Você precisa ouvir isso. Poucos têm coragem de falar sobre isso. Mas a verdade é que o medo é a armadilha. Mas a fé é a saída. A fé não é um sentimento, é uma postura espiritual. A fé é uma escolha diária. É olhar para o invisível como mais real do que o visível. É confiar no que Deus disse, não no que os pensamentos negativos tentam dizer. A fé não nega a realidade, mas a fé se recusa a ser dominada por ela. E Jesus não disse: não temas apenas como consolo. Ele disse como estratégia de guerra espiritual. Ele sabia que essas palavras serviriam como uma muralha invisível entre você e aquilo que tenta te destruir por dentro. Ele sabia que quando você declara essas palavras com fé, algo se levanta dentro de você. Uma força, uma coragem, uma firmeza que não vem de você, mas dele. O medo tenta apertar o coração, mas a fé expande. O medo tenta fechar caminhos, mas a fé abre. O medo tenta escurecer o futuro, mas a fé ilumina. O medo tenta destruir a identidade, mas a fé restaura. E é por isso que Jesus precisou ensinar isso repetidamente, porque ele sabia que dia após dia, pensamentos diferentes tentariam te fazer esquecer quem ele é e o que ele prometeu. Quando alguém permite que o medo governe, ela passa a viver movida por cenários imaginários, nunca por realidades espirituais. Ela toma decisões baseadas em perigo, não em propósito. Ela evita oportunidades por precaução, não por discernimento. Ela se esconde quando deveria avançar. Ela recua quando deveria permanecer. O medo é uma coleira invisível que impede o cristão de viver tudo aquilo que Deus preparou para ele. Mas quando alguém aprende a dizer não temas, tudo muda. A mente muda. O coração muda. A atmosfera espiritual ao redor muda, porque o medo perde a força. Quando você perde o medo do medo, o inimigo perde a estratégia quando você não reage mais às armadilhas que antes te paralisavam. E o mais interessante é que o medo não precisa desaparecer para você vencer. Você precisa apenas impedir que ele te domine. É por isso que Jesus nunca disse: pare de sentir medo. Ele disse: não temas. Ou seja, não permita que o medo governe. Não permita que o medo decida. Não permita que o medo determine o que você acredita, como você vive ou para onde você vai. Sentir medo é humano, mas ser dominado pelo medo é espiritual. E é exatamente isso que o não temas quebra. Você pode sentir o medo batendo na porta, mas você não precisa abrir. Você pode ouvir o medo gritando, mas você não precisa obedecer. Você pode perceber o medo se aproximando, mas você não precisa se render. Porque quando você diz não temas, você está declarando que sua confiança não está em emoções, mas em Deus. Muitas pessoas esquecem que o medo foi a primeira emoção negativa
registrada na Bíblia. Quando Adão caiu, ele disse: "Ouvi tua voz, e tive medo", ou seja, o medo entrou no mundo como consequência da separação espiritual. Por isso, o medo não é apenas uma emoção, é um sistema espiritual. Jesus veio para quebrar esse sistema, restaurando o vínculo entre o homem e Deus. Todo ataque espiritual começa com um pensamento que tenta gerar medo, e todo milagre começa com uma escolha que se recusa a temer. A fé e o medo são portas, e você só pode passar por uma. Se você abre a porta da fé, a presença de Deus entra. Se você abre a porta do medo, os pensamentos destrutivos encontram lugar. Por isso, quando Jesus dizia, "Não temas", ele estava dizendo, não abra essa porta. Ele estava dizendo, não aceite esse pensamento. Ele estava dizendo, não se deixe capturar pela armadilha. Porque ele sabia que, se o medo entra, ele cria raízes. E se cria raízes, ele tenta construir uma fortaleza. E se constrói uma fortaleza, a pessoa começa a viver cercada por paredes que ela mesma não percebeu que ergueu. Muitos hoje vivem dentro de fortalezas que não foram levantadas por Deus, mas por pensamentos plantados pelo inimigo. Fortalezas de insegurança, de ansiedade, de culpa, de autodepreciação. Fortalezas feitas de frases repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdades. Mas Jesus veio para derrubar essas paredes. E ele fez isso começando por duas palavras simples. Não temas. Quando você inclui isso na sua vida, algo começa a se alinhar. Sua mente fica mais leve. Seu coração respira melhor. A presença de Deus se torna mais perceptível. E você começa a perceber que muito do que te destruía antes, agora parece pequeno. Porque quando o medo perde o poder, o inimigo perde o território. O medo coloca Deus como pequeno e o problema como grande. A fé faz o contrário. Coloca Deus como grande e o problema como pequeno. O medo distorce a visão, mas a fé corrige o foco. Por isso Jesus queria que você entendesse esse código, porque ele sabe que quando você aprende a não temer, você se torna alguém que o inimigo não pode manipular facilmente. Cada não temas que você declara com fé é como uma espada que corta pensamentos negativos pela raiz. É como um escudo que impede que as setas inflamadas da dúvida te atinjam. É como uma luz que expulsa a escuridão mental. O inimigo trabalha nas sombras menos, mas onde há luz, ele perde força. Muitos dos ataques que você enfrentou não foram físicos, foram mentais. Foram ataques na madrugada, quando você estava sozinho. Foram pensamentos que vieram do nada. Foram medos que você nunca teve antes. Foram dúvidas que pareciam crescer do zero. Mas agora você sabe que nada disso foi coincidência. Foi uma tentativa de criar brechas. Mas quando você diz não temas, você fecha essas brechas. Você fortalece sua mente. Você se posiciona espiritualmente. E esse posicionamento atrai o favor de Deus. Porque Deus age onde há fé. Ele se move onde há confiança. Ele responde onde há entrega. Não temas não significa viver sem desafios, mas viver sem ser escravizado por eles. Significa olhar para o desconhecido sabendo que Deus já está lá. Significa encarar o futuro sabendo que ele vai na frente. Significa sentir medo, mas não se curvar a ele. Essa é a verdadeira liberdade espiritual. Muitas pessoas vivem esperando que Deus remova o medo delas, mas Deus está esperando que elas se levantem e digam, não temas. Porque quando você toma essa posição, Deus toma a dianteira. Quando você resiste ao medo, Ele te fortalece. Quando você se firma na fé, Ele abre caminhos. Quando Jesus disse isso aos discípulos, Ele estava preparando homens comuns para viverem coisas extraordinárias. Porque ninguém cumpre propósito vivendo dominado por medo. Ninguém cresce espiritualmente fugindo das batalhas. Ninguém experimenta o sobrenatural escondendo-se daquilo que assusta. Por isso ele repetiu tanto, não temas, porque ele sabia que seria impossível vencer batalhas espirituais com uma mente escravizada. Ele sabia que seria impossível pregar, curar
libertar, transformar, se o medo governasse. Ele sabia que para alguém viver o que Deus planejou, primeiro precisa ser liberto por dentro. E essa libertação começa com duas palavras que ecoam pelo tempo, duas palavras que carregam poder, duas palavras que abrem portas, duas palavras que quebram cadeias, duas palavras que fazem tremer aquilo que tenta te destruir. E essas palavras são: não temas, ditas por Jesus, carregadas de autoridade, implantadas no espírito daqueles que o seguem. E quando você as declara, você está alinhando sua mente à mente de Cristo. Você está dizendo ao mundo espiritual: eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E quando você vive isso, nada te domina, nada te paralisa, nada te destrói, porque quem aprende a vencer o medo se torna invencível no espírito. Quem aprende a fechar essa porta nunca mais é enganado pelas armadilhas invisíveis. Quem aprende a dizer não temas, vive uma fé que o inimigo não consegue quebrar. E talvez, hoje, você tenha sentido exatamente isso. Talvez acordou com um peso no peito. Talvez ouviu pensamentos que não eram seus. Talvez foi atacado em áreas que você achava que já estavam curadas. Talvez algo dentro de você gritou: desiste, para, você não vai conseguir. Mas escute com atenção. Esses pensamentos não definem você e não vêm de Deus. Hoje você está recebendo a chave. Hoje você está recebendo a arma. Hoje você está recebendo as duas palavras que Jesus deixou para te libertar. Não temas. Diga isso agora. Declare isso sobre sua vida, sua casa, sua mente, seus caminhos. Quando você fala isso, você não está apenas repetindo um verso. Você está ativando uma promessa. Você está lembrando o mundo espiritual que você não caminha sozinho. Então, se você está ouvindo esta mensagem até aqui, entenda, nada é coincidência.